Hoje a gente vai iniciar falando, dando continuidade ao nosso assunto da aula passada. Hoje a gente vai estar falando sobre o fumo. O fumo a gente sabe que é formado, ele é produzido através de ervas, né? E essas ervas, elas passam por processamentos até formar o charuto, o cigarro de palha. O fumo dentro da Umbanda é uma mais tradicional e ela é usada mais como uma forma terapêutica, psicoespiritual, praticada na nossa religião. É utilizada como componente também para defumação. Tem muitas casas ou guia, quando enterra, ele pode dar aquele resto do charuto para um consulente ou deixar na cabeça do médium para que ele use aquele pedaço de charuto, de fumo, né? Para que faça uma defumação, para que faça um banho, porque aquele restinho de fumo que fica ali na mão do guia está consagrado para algum objetivo específico, seja para cura, seja para descarrego, seja para aberturas de caminho, né? E para ser formado esse fumo, tanto no cachimbo, tanto no charuto, cigarro de palha, é preciso a utilização do fogo para que tenha a brasinha, para que saia a fumaça, né? E essa fumaça, vocês devem lembrar que quando o guia vai começar a iniciar o passe, ele normalmente solta a fumaça, por exemplo, do charuto na pessoa que está ali na frente dele atendendo. Então, o que acontece nesse momento? É transformada essa fumaça como se ela derretesse as larvas astrais que ficam grudadas na nossa aura, pensamentos negativos que ficam ali grudados e acabam ferindo nosso perispírito, nossa aura. Essa aula nós vimos lá no início do nosso curso, quando a gente falou de aura, né? Então, dependendo da minha vibração, o que é que eu vou trazendo para perto de mim, eu vou sujando a minha aura. E quando eu passo pelo passe, por isso que a nossa casa, essas 2 últimas semanas, os guias estavam falando, diga que é passe. Por quê, gente? O passe, ele tem tanto poder ou mais do que apenas uma consulta. Porque o passe, o médium passista, ele tá ali trabalhando muito além do que aquele médium que está ali incorporado com o guia, ele pode imaginar. Porque aquele médium incorporado no seu guia, naquele momento do passe, ele está curando o espírito, o perispírito, muitas vezes está curando memórias de outras épocas. Então, muitas vezes, o que a gente percebe que o médium iniciante, ele tem pressa de crescer, né? Então, quando ele chega naquele momento que ele vai trabalhar apenas com o passe, aquele médium olha para os outros irmãos da corrente e fala, caramba, eu queria falar, eu queria dar consulta, eu tô pronto para isso, né? Mas tudo é uma etapa. E na etapa que o guia vem em terra e vai trabalhar essa forma do passe, trabalhando seja através do fumo, seja através de um incenso ou até através da vela, ela vai estar trabalhando toda essa parte curativa, né? Coisa que quando a pessoa passa a dar consulta, o guia faz de uma forma tão automática que o médium nem percebe, não computa tudo que está acontecendo ali. Então, através do fumo, trabalhado, é realizado toda uma magia, porque a gente sabe que a Umbanda é magística, né? Então, ocorre ali toda uma magia, toda uma defumação individual
naquela pessoa. Então, vai sendo desagregado todas essas energias, pensamentos, as larvas astrais, os miasmas, coisas que vão grudando e vão sendo danosas, não só para o consulente, como muitas vezes para o ambiente onde ele mora, né? Então, essa é a importância do fumo, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas perguntarem, né? Mas sem o fumo, o caboclo não trabalha? Trabalha. Se eu não posso fumar por algum motivo, vamos dizer assim, vai. Eu sou uma pessoa, sou médium, mas eu tenho um problema de pulmão, vamos dizer, né? E aí, por determinação médica, não posso nem chegar perto do cigarro ou do fumo em si. Aí o que acontece? O guia, ele já sabe disso. Ele até sabe até onde você vai chegar, né? Então, se ele já sabe que o aparelho, o cavalo, não pode, ele vai arrumar um meio de trabalho. Ele vai trabalhar ou com erva seca, aonde ele bota fogo naquela erva e ele vai trabalhar aquela fumaça daquelas ervas secas. Ele vai trabalhar com uma vela acesa, ele vai trabalhar com incenso, alguma coisa que tenha a fumaça e que tenha a brasa, porque para determinado tipo de trabalho é necessário a brasa e a fumaça. Então a gente tem que entender que o fumo dentro da Umbanda é como se fosse uma defumação individual. E outra coisa importante a falar do fumo. O fumo, quando o médium incorporado está fumando, na verdade é assim. O médium incorporado, ele não fuma, porque a gente não traga o cigarro, por exemplo, né? E quem está ali com o charuto também só se enche a boca da fumaça e solta aquela fumaça. Você não engole aquela fumaça. Neste momento, o guia ali em terra, ele antes de trabalhar o consulente, aquela fumaça que ele está acendendo ali naquele charuto, ele já está fazendo um campo protetor para o médium poder trabalhar. Então ali aquela fumaça, ela vai impregnando não só naquele médium, como vai impregnando no ambiente, vai impregnando da pessoa que está sendo atendida, e essa fumaça vai chegar até a assistência, tá? Porque se a gente pensar, se tiver 20 médios, 10 médios, não importa a quantidade, todos ali fazendo aquele fumaceiro, aquilo vai fazer toda uma defesa aonde eles estão trabalhando, e aquela fumaça também vai andar, né? Ela vai se mover e vai passar pela assistência, trabalhando também a parte energética das pessoas ali que estão assistindo o trabalho daquela noite. Quando eu chego nas bebidas, gente, é a mesma coisa. Tanto o fumo como a bebida, quando existe o exagero do médium, quando o médium passa à frente do guia, ele vai sofrer o excesso do álcool no seu corpo. Então, a bebida, quando o médium está firme, está ali conectado 100% com a entidade e ele obedece o que é pedida, por exemplo, e ele, vamos dizer, a entidade deu um gole na pinga, deu o segundo gole na pinga, e aí a entidade pegou aquela pinga e pôs no canto, ponto. Isso acontece com o médium iniciante, com o médium velho, não importa. É aonde a gente fala, o médium que não está naquele dia 100% conectado, ele pode entender, isso eu falo assim,
Médiuns iniciantes, eles erram pela ansiedade, porque eles passam na frente do guia. Médium velho erra por excesso de certeza, é aquela coisa assim, é o excesso de, como é que diz, gente? É aquele momento do que eu sei, então eu passo por cima da entidade também, tá? Então as entidades e guias da Umbanda, eles vão utilizar os elementos que compõem uma bebida, por exemplo, para trabalhos de limpeza ou de purificação, tanto no consulente como no ambiente e como também no seu médium. Por quê? A bebida destilada, até ela chegar a ser aquela bebida, seja ela uma pinga, seja ela uma champanhe, vamos pegar aí a pinga que é muito utilizada. Até ela se transformar em pinga, ela teve a cana, que tem toda a energia vegetal, telúrica, porque a cana saiu da terra, então ela tem a força da terra, a força vegetal. Ela vai passar pela a parte que vai ferver essa cana, né? Então ela vai estar passando por esse processo, pelo fogo. Ela vai estar passando pelo processo da moagem, que vai estar tirando todo esse sumo. Ela vai estar passando por vários processos até chegar a ficar destilada e pronta para o uso. Então a pinga, se a gente for pensar, ela possui água, porque a cana-de-açúcar ela tem água, né? Dentro da composição da cana-de-açúcar. Ela tem água, ela passou pelo fogo, ela passa pelo ar. Quando que ela passa pelo ar? Quando você planta essa cana, ela vai precisar da água para que ela cresça, do ar para que ela brote, para que ela tenha condição climática boa para nascer, para crescer, o fogo para que ela vire a pinga, né? Então a bebida, se você for pensar, ela vai ter os 4 elementos. Por isso que quando o médium está incorporado e o guia prova da bebida, ou muitas vezes o médium não tem o hábito de beber, não é por isso que o guia vai forçar o médium a beber. Mas, normalmente, eu ponho até como um exemplo meu. Eu, normalmente, na minha vida social, uma das coisas que eu não bebo é pinga. De forma alguma, que eu acho aquilo um horror, que ele é quente, né? Ele queima por dentro quando você bebe. Eu não gosto, não é um paladar que eu admiro. Quando incorporada, principalmente no Exu, que ele vem bebendo, ele bebe como se fosse água. Eu não sinto o álcool pesado, né? E quando termino o trabalho que eu desincorporo, eu não sinto nem o gosto da bebida, o cheiro da bebida. Por quê? Quando você obedece o que o guia está trabalhando, né? E você vai até onde ele pede, ele leva, né? Essa parte de álcool, ele leva o teor. No entanto, a gente também precisa ser pé no chão de que eu estou tomando esse álcool. Então, se eu sair do terreiro e uma blitz me parar, claro que o bafômetro vai acusar uma bebida alcoólica. Porque, querendo ou não, parte daquele álcool eu consumi. Eu posso não sentir, eu posso não ter ficado em estado alterado, né? Não fiquei bêbada, mas parte deste álcool está dentro de mim, né? Não tem muito por onde. Não tem como a gente falar que não está acontecendo, né? Então, parte desse álcool vai estar dentro do meu organismo. Mas o que o guia leva embora é justamente aquela parte desta bebida
aonde poderia deixar a gente mais alegre ou até fora da gente, né? Mas para isso eu preciso obedecer o que eu estou recebendo de orientação. Quando o guia pega o copo e ele põe no lugar, não queira dar o passo adiante achando que ele quer beber mais um gole. Aquele achar que ele deve beber mais um gole é tudo por sua conta e risco. É aonde muitas vezes a gente vê médium que passa mal no final da gira por ter bebido gole a mais, né? E praticamente, gente, todo médium iniciante vai passar por essa experiência. E eu digo, principalmente em dia de quarta-feira, que é o dia do médium tá ali fazendo o seu laboratório, é o dia que você tem para realmente colocar em teste tudo isso. Será que se eu tomar mais um gole, eu vou ficar brisada? É como eu falei para a Eliane esses dias, faça o teste. Porque é só assim que você vai entender quando a gente fala do médium passar na frente do guia, né? E quando a gente obedece, eles têm o termômetro deles. Eles sabem até onde eles precisam ir, qual a necessidade da bebida ou se não precisa de bebida. E tem época que mesmo Exu, ele pode trabalhar apenas com um copo de água. Porque de repente, naquele momento, é a água, como a gente sabe que ela é volátil, né? Ela vai mudar de acordo com a vibração que ela é colocada, que ela é exposta. E ele pode trabalhar apenas com água também, tá? Então, só para a gente entender o porquê da bebida alcoólica dentro do terreiro, porque o álcool, na sua essência, ele é também extremamente volátil, ele facilmente transcende o plano material para o etéreo, ele é um excelente auxiliar de limpeza, tanto que a gente limpa a nossa casa passando álcool, ele limpa todas as energias negativas impregnadas, principalmente no perispírito, tanto nosso como do consulente. Cada linha de trabalho possui o seu próprio curiador, ou seja, a sua bebida. Então, o baiano vai ter a bebida própria dele, o caboclo tem a própria bebida dele. Tanto que vocês vê, né, o preto velho, apesar da gente servir o café, há preto velho sim que pede para colocar conhaque, por exemplo, dentro do café. Um gole de pinga dentro do café. Por quê? Se a gente for pegar na nossa história, o café, na realidade, na época da senzala, na verdade, eu acho que os pretos, os negros, eles mal via café, porque café era peso de ouro, né? O pouquinho de café, de grãos que eles deviam pegar, aquelas sobrinhas que eles deviam fazer aquela água de batata, como minha mãe dizia. E, na verdade, eles sempre usaram muito mais os marafos do que acesso a este café, né? Mas, quando ele utiliza do café, ele também vai fazer a mesma forma, porque o café, para chegar até onde ele vira a bebida, primeiro ele é vegetal, ele precisa do fogo, ele precisa da água, ele precisa do ar, né? Para que essa muda cresça e que eu possa colher aquela semente e fazer ela virar o pó de café, tá? Então, aqui uma curiosidade para vocês. Quando o Exu, ele pede o marafo, né? Ele está pedindo a sua bebida, que é a pinga. Normalmente, vocês prestem atenção. Exu, ele não pede pinga, eles pedem o marafo. Então, marafo e pinga é a mesma coisa. Até aqui, gente, só para ilustrar, é por isso que quando semana passada eu falei sobre a limpeza das guias, a guia da esquerda a gente limpa ela, lava ela, mas a gente lava ela com pinga também, né? Por quê?
para descarregar as energias densas que ficam na guia. Por isso que a gente lava a mão lava a guia com a pinga. E se vocês prestarem atenção, quando eu quero desinfetar minha mão, o que eu uso? O álcool. Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes na gira de esquerda, o Exu passa o marafo, né, na própria mão. Ele passa muitas vezes também no seu charuto antes de acender. Preste atenção quando eles estiverem em terra, porque cada um tem um tipo de trabalho. E a bebida alcoólica, ela, quando você vai passar na sua mão e passa no charuto, ela está despertando as energias também deste charuto, ok?